Le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Cuba está localizada no coração de uma ilha no Caribe, na América Central. Está situada ao sul dos Estados Unidos e ao leste do México. O país é composto pela ilha de Cuba, além da ilha de Juventude e outras ilhas menores. O território cubano ele é constituído por um arquipélago formado por aproximadamente 4.195 restingas, ilhotas e ilhas, ou seja, ela é uma área rica e diversificada. A área do território cubano ocupa 110.861 km², onde vivem cerca de 11,2 milhões de habitantes dirigidos pelo regime socialista. Cuba está a aproximadamente 150 quilômetros dos Estados Unidos. A cidade de Key West, na Flórida, é o ponto mais próximo do território cubano. Cuba foi o berço da carreira de Che Guevara. A Revolução Cubana foi um movimento de insatisfação que resultou na queda do governo de Fulgêncio Batista e na ascensão de Fidel Castro ao poder em Cuba. Foi concluída em 1959. Essa revolução começou em 1953, com o ataque ao quartel Moncada, mas ganhou força a partir de 1956, quando Fidel Castro, junto com outros revolucionários, desembarcaram em Cuba após se exilar no México. Che Guevara, um médico argentino, entrou na história da Revolução Cubana após conhecer Fidel Castro no México em 1955. Ele se juntou ao movimento 26 de Julho, liderado por Castro, que lutava contra a ditadura de Batista. Che rapidamente se destacou e logo se tornou um dos principais líderes guerrilheiros da Revolução. Em uma recente entrevista com o especialista e geógrafo Antônio Nunes, abordamos uma série de questões fundamentais para a nossa compreensão geográfica e sociocultural de Cuba. Os temas que nós discutimos revelam aspectos cruciais para analisarmos o território nacional e a dinâmica das relações sociais. Segundo o entrevistado e com base nas fontes pesquisadas, a população absoluta de Cuba é de aproximadamente 11,2 milhões de habitantes. A população de Cuba tem mostrado crescimento lento, com uma tendência recente de paralisação e até mesmo redução devido à baixa taxa de natalidade e imigração. Segundo o geógrafo Antônio Nunes, sua densidade demográfica é de cerca de 106 habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com Nunes, Cuba registrou em 2021 o menor número de nascimentos, que foi de 99.096, e o maior número de mortes, que foi de 167.645 das últimas 6 décadas. Embora o número de mortes tenha sido elevado pela onda mortal de Covid-19, que atingiu o país, os registros de nascimentos confirmam uma tendência de queda acentuada que vem de anos atrás. Em 2022, a taxa de fecundidade foi um total de 1,45 filhos por mulher, bem abaixo da taxa de reposição, e também da média de 2 filhos na América Latina, segundo dados do Banco Mundial. Atualmente, é só 1 filho por mulher. Segundo o especialista, a população está envelhecendo com uma alta proporção de idosos e uma baixa taxa de natalidade. Sendo assim, existem mais idosos do que jovens no país. Outro ponto que é bastante importante ressaltar e que o entrevistado cita muito é a questão dos indicadores socioeconômicos. Segundo dados de sites e artigos, a economia cubana está bastante vinculada aos setores primários. Por isso, a economia é sustentada por produtos de origem agrícola, como cana-de-açúcar, tabaco, arroz, banana, laranja e abacaxi, incluindo ainda a pecuária, na qual se desenvolve a criação de bovinos, equinos, aves e suínos.
No extrativismo mineral, o país produz níquel, cobre, cromita e cobalto. O setor industrial não é diversificado, pois atua na indústria tradicional, como a fabricação de alimentos, bebidas, charutos, máquinas e produtos químicos. A atividade econômica que mais cresce no país é o turismo, que tem uma grande participação no PIB nacional. Cuba atrai um elevado número de turistas em razão das belezas naturais, como as praias caribenhas. Aproximadamente 5,5 milhões de pessoas que estão na PEA de Cuba, que é a população economicamente ativa do país. O setor estatal emprega uma grande parte da população e o mercado informal também desempenha um papel significativo. A taxa de desemprego é relativamente baixa, mas a qualidade do emprego e os salários também podem ser baixos. De acordo com a BBC, a distribuição de renda de Cuba, o salário médio mensal é de cerca de 900 pesos cubanos, que é aproximadamente 36 dólares americanos, mais a taxa de câmbio atual. A desigualdade de renda é relativamente baixa, mas os salários baixos e a falta de bens e serviços afetam a qualidade de vida no país. Perguntamos também sobre a desigualdade social no país e os indicadores demográficos. O entrevistado cita que a desigualdade tem diminuído em comparação com os anos anteriores, principalmente devido às políticas sociais. Embora o governo tenha políticas para reduzir desigualdades, existem diferenças notáveis entre áreas urbanas e rurais, com a Havana sendo mais desenvolvida em comparação com as outras regiões. Cuba possui um IDH de 0,782, classificado como alto. Outros fatores como a educação e cultura, apesar do bloqueio, Cuba avança. A educação é uma das principais prioridades de Cuba desde o triunfo da Revolução em 1959. A ilha socialista possui um sistema de ensino eficiente, tem excelentes professores e é o país com o maior orçamento destinado à educação pública, de 23%. Cuba é internacionalmente reconhecida por suas vitórias no campo da saúde e da educação, com um serviço social que supera a maior parte das nações em vias de desenvolvimento e em certos setores se compara aos países de maior desenvolvimento no mundo, reconhece o geógrafo Antônio Nunes. A música e a dança são pontos fortes e que levam para as pessoas muito sobre a cultura cubana. Muitas músicas de Cuba são famosas e conhecidas por todo o mundo, como gêneros de salsa, numba e mambo. Além disso, Cuba tem estilos de danças que são considerados patrimônios mundiais, como o danzón, a rumba, a conga, o mambo e o cha-cha-cha. Citamos também os fatores sociais do país, como a etnia dos cubanos e a religião. Segundo as afirmações do geógrafo, etnicamente sua população é formada a partir da mistura de espanhóis e africanos. Assim, apresenta 65,6% de brancos, 22,86% de mulatos, 9,8% de negros e 2% de asiáticos. As leis cubanas oferecem liberdade de culto no país. Grande parte da população segue o cristianismo, sendo 38,8% católicos e 6,6% de protestantes, além de 35,4% de ateus e 17% da religião é Santeria, que é a religião local de Cuba. Segundo os estudos do geógrafo, a taxa de homicídios em Cuba é de cerca de 5,5 homicídios por 100 mil habitantes. E a violência em Cuba é relativamente baixa em comparação com a média latino-americana. A segurança é geralmente alta, embora haja preocupações com crimes menores em áreas turísticas. De acordo com o geógrafo Antônio Nunes, Cuba possui uma expectativa de vida de aproximadamente 78 anos. Esse dado deixa o país com um dos melhores índices dentre todos os países do continente americano. Recentemente, é possível identificar o envelhecimento de boa parte dessa população, provocado pela ascensão da esperança de vida, junto com a queda de natalidade. Segundo a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a expectativa de vida em Cuba obteve grandes saltos históricos. Em 1955, a esperança de vida era somente de 51,8 anos. Já em 2005, saltou para 73,4 anos.
A Previdência Social de Cuba protege seus trabalhadores em caso de doenças, acidentes, maternidade, deficiência, velhice ou morte. O seu sistema vem enfrentando desafios com o envelhecimento da sua população. Cuba apresenta aproximadamente 19% de pessoas com 65 anos ou mais. A maioria dos aposentados em Cuba recebe uma pensão de cerca de 1.500 pesos cubanos por mês. Isso equivale a R$ 307. No entanto, em 2022, 87,6% dos aposentados voltaram a trabalhar devido à falta de dinheiro. Através desses gráficos, podemos observar a população de Cuba. No primeiro gráfico, mostra uma estrutura mais rejuvenescida, com uma base larga e o grupo etário mais jovem. Já no gráfico da população de Cuba de 2022, ela mostra todo o seu processo de queda da sua natalidade após 70 anos. Como podemos observar no primeiro gráfico de 1950, a faixa etária de idade era entre 10 a 40 anos. Já no gráfico de 2022, a faixa etária predominante é de 50 a 60 anos. E no último gráfico, a estimativa da população de Cuba de 2100. Ela terá uma forma mais próxima de um retângulo, mas com uma base muito estreita em decorrência da baixa taxa de fecundidade. Perguntamos também sobre a questão de gênero e aborto, que é um dos assuntos mais abordados atualmente. O geógrafo diz que mulheres têm acesso a direitos e oportunidades, mas ainda enfrentam desafios em áreas como a igualdade salarial e representação política. Sobre o aborto, Cuba também tem baixos índices de violência física e psicológica contra mulheres registrados. Outro fator muito favorável ao sexo feminino é o aborto legalizado. O país foi o primeiro da América Latina a ter o procedimento legalizado até a 12ª semana de gestação. E o assunto não é um tabu para os cubanos, pelo contrário, é tratado com muita naturalidade no território. O aborto é legal e amplamente acessível em Cuba. A taxa de aborto é relativamente alta em comparação com alguns países, refletindo a acessibilidade e a política liberal sobre o assunto. Sobre o casamento igualitário, em setembro de 2022, afirma o geógrafo cubano que Cuba aprovou uma nova constituição que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esta foi uma vitória significativa para os direitos LGBT+ no país, refletindo um avanço na aceitação e legalização dos direitos de casamento igualitário. Cuba tem enfrentado uma imigração sem precedente desde a Revolução de 1959, impulsionada por uma grave crise econômica. Em 2023, mais de 300 mil cubanos chegaram à fronteira dos Estados Unidos, marcando um êxodo recorde. Os destinos mais procurados são os Estados Unidos, México, Uruguai e Nicarágua. Entre 2022 e 2023, 36.574 cubanos pediram refúgio ao México, enquanto pelo menos 22 mil chegaram ao Uruguai. E muitos outros foram para o Chile ou ao Brasil. A imigração é motivada pela instabilidade econômica, inflação, colapso agrícola e falta de perspectivas para os jovens. Cuba estreou nas Olimpíadas em 1900 em Paris, conquistando suas primeiras medalhas. O país se tornou uma potência no esporte a partir de 1968. Nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, conquistaram 7 medalhas, sendo 4 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Nas Olimpíadas de Paris 2024, conquistaram 9 medalhas, sendo 2 de ouro, 1 de prata e 6 de bronze. Até Paris 2024, Cuba acumulou 242 medalhas, sendo 87 de ouro, 73 de prata e 82 de bronze. Seus principais esportes são boxe, atletismo e luta. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.